Pense por um instante em todos aqueles momentos em que você acreditou que ele simplesmente seguiu em frente, como se nada tivesse acontecido. Imagine a frieza com que ele te ignorou, o silêncio que deixou no ar e a aparente indiferença que te fez duvidar até do que viveram juntos. Agora, o que poucos sabem, e que quase nenhum homem terá coragem de admitir, é que por trás dessa máscara de controle e desapego, existe um turbilhão que ele tenta esconder até de si mesmo. Hoje você vai descobrir o que realmente acontece dentro dele quando ele te perde, e por que ele jamais vai admitir isso. Mas antes de revelar essas verdades que podem mudar a forma como você entende os sentimentos masculinos, já se inscreve no canal Feminina Red Pill, deixa o seu like, comenta e compartilha este vídeo com aquela amiga que precisa ouvir isso. As revelações de hoje vão te mostrar que, por trás da aparência fria de um homem, existe um código emocional que só quem entende a visão Red Pill consegue decifrar. E a última revelação é a mais poderosa de todas. A maioria das mulheres acredita que o homem simplesmente se acostuma a perder, que ele não sofre, que ele substitui rápido, que ele tem sempre alguém na fila esperando. Mas o que autores como Rollo Tomassi, em The Rational Male, capítulo 10, páginas 5 a 8, e Richard Cooper, em The Unplugged Alpha, capítulo 6, páginas 23 a 28, explicam é algo completamente diferente. O homem não supera com facilidade. Ele recalcula, racionaliza e mascara a dor com o ego. Ele não chora por fora, mas sangra por dentro. Ele sente o vazio do controle que perdeu, a ausência do poder de escolha que tinha sobre você, e principalmente, o silêncio do espelho emocional que o validava. Você já percebeu que alguns homens desaparecem, fingem indiferença e depois de um tempo, reaparecem por acaso? Isso não é coincidência. É a forma disfarçada que o ego masculino encontra para testar se ainda tem poder sobre você. Ele quer saber se ainda está no centro da sua atenção. A perda de uma mulher que ele realmente valorizava, mesmo que nunca tenha demonstrado, o confronta com a própria vulnerabilidade, algo que, na mentalidade Red Pill, ele foi condicionado a evitar. Como explica Rollo Tomassi, o homem é movido pela necessidade de significado e controle. Quando ele te perde, ele perde o espelho que refletia o seu próprio valor. Ele sente a ausência do olhar que o admirava, da presença que o fazia sentir-se capaz, desejado e validado. Mas em vez de admitir isso, ele vai fingir que está bem. Vai se ocupar, buscar distrações, envolver-se em novos relacionamentos superficiais, apenas para tentar recuperar uma ilusão de poder que, no fundo, ele sabe que não tem mais. E é exatamente aí que começa o jogo psicológico que muitas mulheres não percebem. Porque quando ele te perde, ele não sente falta apenas de você. Ele sente falta da versão dele mesmo que existia quando estava com você. E essa é a verdade que ele nunca vai admitir. Agora me diga nos comentários. Você já viveu uma situação assim? Já sentiu que ele estava te testando mesmo depois do fim? Quero saber a sua opinião. Fique até o final, porque a última revelação deste vídeo vai te mostrar algo que pode mudar completamente a forma como você interpreta o comportamento masculino depois de uma separação. Quando um homem te perde, ele não sofre de forma linear. Ele sente em ondas. A primeira onda é o alívio, uma sensação ilusória de liberdade. Ele acredita que está recuperando o controle, que agora poderá fazer o que quiser, sem cobranças, sem restrições, sem ter que provar nada a ninguém. Mas esse sentimento é temporário. Logo vem a segunda onda, a do silêncio. É quando a ausência começa a pesar, quando o telefone não toca, quando as mensagens não chegam e quando a rotina já não tem o mesmo sabor. É nesse momento que ele começa a sentir o que nunca vai confessar, o vazio que você deixou. Autores como Mark Manson em Models, Attract Women Through Honesty, capítulo 8, páginas 45 a 50, descrevem esse processo como o colapso da validação emocional masculina. O homem percebe que a liberdade que tanto buscava era apenas uma fuga do desconforto emocional. Ele confunde independência com isolamento. E quando a solidão chega, ela não traz apenas saudade, traz confronto.
Ele precisa encarar a si mesmo sem a presença feminina que o fazia sentir-se suficiente. A terceira onda é o ego. É aqui que o homem tenta se provar. Começa a postar fotos, a sair mais, a se envolver com outras mulheres, não por desejo verdadeiro, mas por necessidade de reafirmação. Ele quer provar a si mesmo e ao mundo que venceu, que não sente falta de nada, que é inatingível. Mas por trás dessa fachada está o mesmo menino que ainda busca a aprovação que você lhe dava em forma de atenção e afeto. Essa é a armadura que muitos constroem para esconder o fracasso de perder alguém que realmente importava. Rollo Tomassi explica que o homem, ao perder uma mulher de alto valor, entra em conflito entre a razão e o instinto. A razão diz que ele precisa seguir em frente, que existem outras opções, mas o instinto grita que algo essencial foi arrancado. E esse conflito gera o comportamento contraditório que você observa. Ele ignora, depois reaparece. Diz que não quer mais nada, mas não desaparece completamente. Ele quer sentir que ainda tem poder sobre a sua emoção, mesmo que nunca volte de fato. A visão Red Pill entende que a perda para o homem não é apenas emocional, é hierárquica. Ele sente que caiu de posição no próprio ranking interno de valor. Por isso, ele tenta compensar com conquistas externas. Academia, trabalho, conquistas sociais, novas parceiras. Mas nenhuma delas traz a mesma sensação de domínio que ele tinha quando estava com alguém que realmente o admirava. Essa é a ferida invisível que muitos carregam e que jamais confessarão. E é nesse ponto que muitas mulheres erram. Interpretam o silêncio como desinteresse, quando, na verdade, é exatamente o oposto. O silêncio dele é barulhento. Ele fala através das ausências, dos gestos, do olhar distante quando te vê novamente. Ele sente, mas nega, porque admitir seria reconhecer que perdeu não só uma mulher, mas a versão dele que se sentia mais forte ao seu lado. Agora pense comigo. Será que ele realmente seguiu em frente? Ou apenas tenta se convencer disso todos os dias? Essa é a pergunta que muitas evitam fazer, porque a resposta muda tudo. Se você está entendendo essa análise e quer descobrir o que realmente acontece dentro dele quando percebe que te perdeu para sempre, e por que alguns voltam meses ou até anos depois, fica comigo até o final, porque a última parte vai te mostrar a verdade mais profunda e impactante de todas. E se você chegou até aqui, comenta: eu entendo o silêncio dele, para eu saber que você está acompanhando até o fim. Com o passar do tempo, quando o orgulho já não sustenta mais a aparência de força, ele entra na fase mais silenciosa e reveladora de todas, a do arrependimento disfarçado. É nesse ponto que ele começa a revisitar mentalmente cada momento, cada palavra, cada decisão que o levou a te perder. Só que, em vez de admitir a dor, ele racionaliza. Diz a si mesmo que foi melhor assim, que as coisas tinham que acontecer dessa forma. Mas no fundo, o que ele sente é o peso do vazio deixado por alguém que lhe deu significado. Como explica Rollo Tomassi em The Rational Male, Positive Masculinity, capítulo 7, páginas 31 a 37, o homem raramente reconhece a profundidade da perda no momento em que ela acontece. O ego masculino precisa de tempo para perceber o valor real de uma mulher que representava mais do que companhia. Representava estrutura emocional. Ele sente falta do equilíbrio invisível que existia, da sensação de ser visto e compreendido em um mundo que o exige forte o tempo todo. A maioria dos homens não tem vocabulário emocional para traduzir o que sente. Por isso, em vez de buscar reconciliação, ele busca substituição. Sai com outras mulheres não porque quer amar de novo, mas porque precisa anestesiar a lembrança. Contudo, quanto mais tenta substituir, mais percebe que aquilo que perdeu não era algo que se compra ou se conquista. Era algo que se construía. E essa consciência chega tarde demais. A escritora Esther Vilar, em O Homem Domado, capítulo 10, páginas 62 a 69, descreve o paradoxo da masculinidade moderna. Ele precisa parecer livre, mesmo quando está emocionalmente preso. Por isso, ele finge indiferença enquanto o coração grita. Quando ele te perde, ele sente o colapso de uma ilusão que o fazia acreditar que podia controlar tudo. E essa é a parte que mais o atormenta.
Perceber que o controle que ele tanto valorizava era uma farsa. Ele lembra do som da sua voz, do cheiro, das conversas, das risadas, mas não permite que essas memórias subam à superfície. Então, ele as reprime, acreditando que ignorar é o mesmo que esquecer. Só que o subconsciente não esquece. E quando menos espera, uma música, um lugar, uma lembrança mínima é o suficiente para despertar tudo novamente. É nesse momento que ele sente o arrependimento mais puro, aquele que não confessa a ninguém, nem para os amigos mais próximos. E é aqui que a visão Red Pill oferece a clareza que tantas mulheres buscam. Entender que o comportamento frio e distante de um homem não é ausência de sentimento, é medo de vulnerabilidade. Ele não vai admitir que sente falta, porque admitir isso seria entregar o poder que ele acredita precisar manter. Ele prefere sofrer em silêncio, a parecer fraco. Mas há algo ainda mais profundo. Quando ele percebe que você realmente seguiu em frente, quando te vê feliz, em paz, em outra fase, é aí que o peso da perda se torna insuportável. Ele entende finalmente que o valor que você tinha não estava em estar disponível, mas em ter escolha. E ele não faz parte dessa escolha mais. Essa é a dor que ele nunca vai admitir, mas que o acompanha em silêncio. Agora pare e reflita. Será que aquele homem que parecia tão indiferente realmente não sente nada? Ou será que ele apenas aprendeu a esconder o que o destrói por dentro? Se você está gostando dessa análise e quer entender o que acontece quando ele percebe que te perdeu para sempre, e como isso muda completamente a forma como ele enxerga as mulheres, fica comigo até o final. A próxima parte é a mais reveladora e poderosa de todas. E se você chegou até aqui, comenta. Ele nunca vai admitir, mas sente, para eu saber que você está pronta para a verdade final. Chegamos à verdade mais profunda, aquela que poucos têm coragem de encarar. Quando ele te perde, e o tempo passa o suficiente para que a vida siga o seu curso, algo dentro dele muda para sempre. Ele não sente apenas saudade, ele sente ausência de propósito. A mulher que ele subestimou, ignorou ou acreditou que estaria sempre ali, agora se tornou o reflexo do que ele deixou escapar. E o que mais o atormenta não é a sua ausência física, mas a consciência de que ele não tem mais acesso ao que um dia foi seu maior espelho emocional. Como explica Richard Cooper em The Unplugged Alpha, capítulo 11, páginas 83 a 89. O homem Red Pill consciente entende que perder uma mulher de valor é uma das experiências mais transformadoras da vida masculina. Ele aprende, muitas vezes tarde demais, que o verdadeiro poder não está em controlar, mas em compreender. Só que os homens que ainda vivem presos ao orgulho e ao ego nunca chegam a essa compreensão. Eles ficam repetindo ciclos de perda e substituição, tentando preencher o vazio com novas conquistas, mas sem entender que o que lhes falta é profundidade. E é aqui que está a revelação final. Quando ele te perde, o que ele realmente sente é medo. Medo de nunca mais encontrar alguém que desperte nele o mesmo tipo de conexão. Medo de admitir que o amor que ele teve era real. Medo de reconhecer que o que ele chamou de força era apenas fuga. O homem pode até se convencer de que seguiu em frente, mas há sempre uma parte dele que volta para aquele instante em que te viu ir embora e percebeu, mesmo que em silêncio, que não era ele quem estava perdendo o controle, era o controle que o estava perdendo. A psicóloga Deborah L. Kaplan, em For Love and Money, capítulo 5, páginas 42 a 48, descreve esse fenômeno como o eco emocional masculino, um processo interno em que o homem revisita ao longo dos anos a lembrança da mulher que o marcou de verdade. Ele pode construir uma nova vida, formar outra família, alcançar sucesso, mas esse eco permanece. Ele não fala sobre isso, mas sente. Ele não admite, mas carrega. E quando a noite chega, e tudo fica em silêncio, é ali que ele enfrenta o fantasma do que perdeu. E talvez essa seja a parte mais irônica de todas. Ele passa tanto tempo tentando provar que não precisa de você que acaba provando o contrário. Que o verdadeiro poder estava na mulher que o inspirava a ser mais, e não na solidão que ele escolheu para parecer forte. A visão Red Pill não romantiza isso. Ela revela. Mostra que a perda é o preço da ilusão de controle,
e que quando um homem desperta para essa verdade, já é tarde demais para voltar atrás. Então, se você já foi aquela mulher que se sentiu descartada, subestimada ou esquecida, entenda uma coisa: ele pode nunca te dizer, mas sente. E esse sentimento vai acompanhá-lo em silêncio, enquanto você segue em frente, reconstruindo o que ele destruiu dentro de si mesmo. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários. Eu segui em frente, mas ele nunca esqueceu. Quero ver quantas mulheres despertas estão aqui comigo. E se este vídeo te trouxe clareza, força e entendimento, se inscreva agora no canal Feminina Red Pill. Deixe seu like, compartilhe com suas amigas e continue essa jornada de autoconhecimento. Aqui na tela, você vai ver 2 vídeos que completam essa reflexão. Um sobre o que acontece quando você se torna inacessível para ele, e outro sobre por que ele volta quando você já esqueceu. Assista aos 2 para compreender o ciclo completo da mente masculina e aprender a usar esse conhecimento a seu favor. Porque, no fim das contas, o maior poder de uma mulher não é ser desejada, é ser lembrada quando ninguém mais é.